Olá, seja muito bem-vindo à comunidade exclusiva da Associação Brasileira de Filosofia e Psicanálise. Você já conheceu alguém e em poucos minutos teve a impressão de que a conversa fluía como se aquela pessoa fosse familiar? Ou viveu o contrário? Encontrou alguém gentil e interessante, mas não sentiu vontade de se aproximar? Quando pensamos em amizade, gostamos de acreditar que nossas escolhas são totalmente conscientes. No entanto, o que nos aproxima de algumas pessoas e nos afasta de outras pode envolver movimentos afetivos muito mais complexos. Neste segundo episódio da série Entre Laços e Faltas, vamos refletir sobre como escolhemos nossas amizades. Falaremos de identificação, admiração, idealização, repetição e transferência. Esses conceitos não serão usados para diagnosticar relações nem para revelar uma suposta verdade escondida sobre cada escolha. Eles serão caminhos para observarmos com curiosidade como nossa história participa dos vínculos que construímos. Uma amizade pode começar por um interesse comum, uma experiência semelhante, um valor compartilhado, o humor ou a convivência. Mas a afinidade, sozinha, nem sempre produz amizade. Algo precisa adquirir significado afetivo. Um dos processos que ajudam a compreender essa aproximação é a identificação. Não se trata apenas de gostar da mesma música ou exercer a mesma profissão. É reconhecer no outro algum traço ligado a quem somos, a quem fomos ou a quem gostaríamos de ser. Sua sensibilidade pode parecer familiar. Sua coragem pode nos inspirar, ou sua história pode recordar a nossa. Freud trabalhou o conceito de identificação para pensar como incorporamos traços de pessoas importantes e como construímos parte de nossa vida psíquica nas relações. Isso não significa copiar conscientemente o outro. Às vezes, um gesto, uma maneira de enfrentar dificuldades ou uma posição diante da vida torna-se uma referência para nós. Nas amizades, essas identificações podem favorecer aprendizado, apoio e transformação. A admiração participa desse movimento. Muitas amizades começam porque algo no outro desperta interesse, uma capacidade, uma escolha, uma liberdade ou uma forma de pensar. Admirar pode ampliar nosso mundo. Um amigo que se permite experimentar novas atividades talvez nos ajude a enfrentar nossa própria insegurança. Outro, mais paciente, pode nos mostrar uma maneira diferente de lidar com conflitos. Mas admiração e idealização não são exatamente a mesma coisa. Admirar é reconhecer uma qualidade sem precisar transformar a pessoa em alguém perfeito. Idealizar é ampliar tanto aquilo que valorizamos que os limites do outro quase desaparecem. No início de uma amizade, é comum que certa idealização esteja presente. Vemos afinidades, sentimos entusiasmo, imaginamos que finalmente encontramos alguém que sempre nos compreenderá. A dificuldade surge quando a amizade só consegue existir enquanto o outro corresponde à imagem ideal que criamos. Em algum momento, ele recusará um convite, discordará ou mostrará uma característica inesperada. Então, a pessoa real aparece onde antes predominava a figura idealizada. Uma amizade mais madura não exige que toda a idealização desapareça, mas permite que ela seja transformada. Continuamos reconhecendo qualidades, enquanto aceitamos contradições e limitações. O amigo deixa de ser aquele que deveria completar tudo o que nos falta e passa a ser alguém com quem podemos construir uma relação possível. Nossa história também influencia as escolhas por meio da repetição. Podemos procurar posições e experiências conhecidas. Alguém acostumado a conquistar atenção talvez se aproxime de pessoas indisponíveis. Outra pessoa pode escolher amigos que decidam tudo, pois esse formato lhe oferece uma segurança familiar. Na psicanálise, falar de repetição não significa afirmar que estamos condenados a reproduzir o passado. A repetição pode ser uma tentativa de reencontrar algo familiar, inclusive na esperança de produzir um resultado diferente. Quando percebemos certos padrões, ganhamos alguma liberdade para decidir
se desejamos mantê-los, negociá-los ou experimentar novas maneiras de nos relacionar. Outro conceito importante é o de transferência. De forma simplificada, levamos para relações atuais expectativas, receios e formas de sentir construídas em vínculos anteriores. O conceito é central no trabalho clínico, mas também ilumina situações cotidianas. O atraso de um amigo pode despertar uma reação intensa porque toca experiências antigas de espera ou abandono. Isso não torna o sentimento falso, nem desculpa o comportamento do amigo. Às vezes, reagimos ao presente e, simultaneamente, a marcas de outras relações. Distinguir essas camadas pode favorecer um diálogo mais justo. Vamos imaginar o caso de Daniel. Ele conheceu Miguel em um projeto profissional e ficou impressionado com sua espontaneidade. Miguel falava com facilidade, reunia pessoas e parecia confortável em situações que deixavam Daniel inseguro. Daniel se aproximou porque admirava essas qualidades e porque, ao lado do novo amigo, sentia-se mais disposto a participar. Nos primeiros meses, Daniel considerava Miguel uma pessoa sempre confiante e disponível. Quando Miguel começou a recusar alguns encontros por estar sobrecarregado, Daniel sentiu uma decepção intensa. Passou a pensar que a amizade não tinha importância para o outro. Em vez de perguntar o que estava acontecendo, afastou-se e esperou que Miguel percebesse sozinho. Essa reação guardava semelhança com outras amizades de Daniel. Ele costumava aproximar-se de pessoas expansivas, admirava sua segurança e esperava que elas conduzissem a relação. Quando surgia alguma distância, sentia-se esquecido e se retirava antes de expressar sua necessidade. A situação atual era verdadeira. Miguel realmente estava menos disponível, mas o silêncio de Daniel repetia uma forma antiga de lidar com a frustração. Depois de algumas semanas, Miguel procurou Daniel e explicou que enfrentava dificuldades familiares. Daniel conseguiu contar como havia interpretado o afastamento. A conversa não resolveu magicamente todas as diferenças, mas permitiu uma mudança. Daniel percebeu que havia idealizado a disponibilidade do amigo e que podia participar ativamente da construção do vínculo. Miguel, por sua vez, compreendeu que seu silêncio havia produzido insegurança e passou a comunicar melhor seus limites. O exemplo mostra que nossas escolhas podem reunir vários movimentos ao mesmo tempo. Daniel identificou em Miguel uma forma de liberdade que desejava desenvolver. Admirou uma qualidade real, mas também idealizou a pessoa. Quando apareceu uma frustração, repetiu uma estratégia conhecida e atribuiu ao presente expectativas formadas em outras experiências. Nada disso torna a amizade artificial. Ao contrário, compreender essas camadas pode torná-la mais consciente e viva. Para uma reflexão prática, pense em 2 ou 3 amizades importantes da sua história. Que características essas pessoas chamaram sua atenção no início? Você reconhecia nelas algo parecido consigo ou algo que gostaria de possuir? Havia uma qualidade especialmente admirada? E o que aconteceu quando essas pessoas demonstraram limites diferentes daqueles que você imaginava? Observe também se alguma posição se repete. Você costuma ser quem organiza tudo, quem escuta sempre, quem evita conflitos ou quem espera ser procurado? Essas posições não precisam ser tratadas como defeitos. Elas podem ter sido formas importantes de preservar vínculos. A pergunta é se ainda permitem reciprocidade e escolha ou se tornaram papéis rígidos. Quando uma reação parecer intensa, pode ser útil criar um pequeno intervalo antes de agir. Pergunte a si mesmo: o que aconteceu de fato? O que eu imaginei que esse acontecimento significava? Essa sensação me lembra outras experiências. Essa pausa não invalida o que você sente nem desculpa atitudes prejudiciais do outro. Ela apenas amplia a possibilidade de compreender e conversar. Escolhemos amigos por afinidades visíveis, mas também por ressonâncias menos evidentes. Buscamos familiaridade e novidade, semelhança e inspiração. Levamos para cada amizade nossa história,
nossas esperanças e nossos receios. Ainda assim, uma relação não precisa permanecer presa ao que já vivemos. O encontro com uma pessoa real pode nos oferecer a oportunidade de reconhecer repetições e criar novas respostas. Para encerrar, quero deixar uma pergunta. Quando você recorda suas amizades mais significativas, que traço dessas pessoas primeiro despertou sua identificação ou admiração? E o que essa escolha revela sobre o momento que você vivia? Compartilhe sua reflexão nos comentários da comunidade. Vamos construir juntos este espaço de escuta e pensamento.